Olá pessoal, voltamos. Quanto tempo, hein? Agora nós estamos em HD, como vocês pediram. Espero que vocês gostem. Quero começar com o meu muito obrigado. Muito obrigado a você que se inscreveu no canal. Muito obrigado a você que enviou suas críticas, dúvidas e sugestões. Muito obrigado a você que compartilhou os meus vídeos. Nosso grande desafio, ainda neste ano, se Deus assim quiser, é chegarmos a 100 mil visualizações no nosso canal. Nós já estamos com 90 mil, graças a Deus, e uma grande vitória. Bom, quando a gente chegar a 100 mil, eu estou com um desafio pessoal de gratidão. Quando chegarmos a 100 mil, eu vou fazer uma doação de R$1.000 para uma instituição aqui de caridade em Belo Horizonte, como uma forma de gratidão pessoal por essa vitória. É importante dizer, pessoal, que essa série de 11 módulos sobre o AD, ela é voltada para profissionais que estão começando, estão dando os primeiros passos em infraestrutura Microsoft. Então essa série não é focada em certificação, ela é focada em administração, gerenciamento, etc. A próxima série que nós vamos publicar no canal, aí de fato as próximas serão todas focadas e voltadas para certificação. Nós vamos falar da importância de ser um profissional certificado, vamos falar da importância de você, cada dia mais, estar melhorando seu currículo em questões tecnológicas, principalmente em tecnologia Microsoft. Então, espero que vocês gostem. Vamos dar início ao módulo 9 e já nós voltamos. Bom pessoal, módulo 9, configurando sites e gerenciando a replicação. Nesse módulo nós vamos aprender o que é o site do AD. Os sites do AD, pessoal, os sites do AD, na verdade, o que eles são? Nada mais é que uma representação geográfica do host, ou seja, do computador, do servidor, da impressora e da sua network, da sua rede. Então, quando nós falamos em site do AD, não confunda com o site de internet, tipo www.google.com, microsoft.com, não tem nada a ver. Quando nós falamos de site do AD, nós estamos querendo dizer aonde os objetos, em qual localidade geográfica os objetos estão, ok? Os sites, eles são independentes do domínio. Neste caso, a gente pode ter vários sites para cada domínio do AD. Então, no nosso exemplo, nós temos a empresa Contoso, uma empresa que ela se encontra em BH e ela também tem uma filial em São Paulo. Neste caso, nós temos dois sites do AD. Nós temos um site em BH e um site em São Paulo. Então é importante você ter em mente o seguinte, uma dica: Belo Horizonte e São Paulo estão no mesmo lugar? Logicamente que não. Então, quando nós falamos de site do AD, é esse mesmo conceito. O objeto ele está no mesmo local que o outro. Quando falamos de site, nós queremos dizer que não, que nós queremos situar onde o objeto se encontra. Então veja que cada site no AD ele precisa estar vinculado a uma rede, a sua network, assim nós falamos. Então veja que no caso de Belo Horizonte nós temos uma rede com IP, com a faixa de IP 192.168.10.0, e em São Paulo nós temos uma faixa de IP 192.168.20.0, né? Faixas diferentes, redes diferentes, mas dentro do mesmo domínio. Bom, para que nós usamos sites do AD? Os sites eles têm duas funções básicas, principais. É isso que você precisa saber. Se souber isso, já sabe qual é a função de um site do AD. Primeiro, o site do AD ele tem como função facilitar a autenticação
determinando qual servidor de AD, qual o domain controle mais próximo do usuário e da estação. Então, logicamente, você vai pensar o seguinte, veja o nosso cenário, Belo Horizonte e São Paulo. Eu tenho um computador que está em São Paulo, fisicamente em São Paulo. Então, quando essa máquina ligar o Windows, aquele Windows que está no domínio, ele precisa saber qual o servidor de AD mais próximo dele, para que ele possa se autenticar. Logicamente, se os sites são configurados da forma errada, aquela máquina não vai saber em qual servidor de AD ela vai se autenticar. Então, pode correr o risco daquela máquina que está em São Paulo se autenticar no servidor de AD lá em Belo Horizonte. Então, vamos imaginar que BH e São Paulo é interligado por um link de 1 mega. Então, suponhamos que você tenha, por exemplo, 500 computadores em São Paulo. O que vai acontecer se esses 500 computadores que estão em São Paulo não identificar o servidor de AD que está em São Paulo? Eles vão autenticar em Belo Horizonte. O que vai acontecer com o seu link? Justamente você vai ter um problema no seu link da WAN ou seu link de MPLS, seja lá qual for, dependendo da sua infraestrutura. A segunda função de um site, do site da AD, é facilitar a replicação dos dados entre os sites. Então, o servidor que está em Belo Horizonte, ele precisa replicar os dados com o servidor que está em São Paulo. Então, imagina o seguinte, você cria um usuário em Belo Horizonte, esse usuário deve automaticamente ser replicado para São Paulo. Vou dar um cenário simples. Imagina um diretor, você acaba de criar uma conta de usuário no AD para esse diretor, ele vai para São Paulo, se criou ele em Belo Horizonte, essa conta no servidor de AD de Belo Horizonte, mas esse diretor vai para São Paulo, vai tentar utilizar a rede da empresa em São Paulo, não vai conseguir porque o usuário que foi criado em Belo Horizonte ele não replicou para São Paulo, para o servidor de AD de São Paulo, para o domain controle de São Paulo. Então, a segunda função é facilitar a replicação, ou seja, o AD ele tem um agendamento, a gente vai ver daqui a pouco, que facilita essa replicação. Replicação. Então, quando nós falamos em replicação da AD, ela acontece de duas maneiras. Uma que nós chamamos de intra-site, ou seja, dentro do mesmo site, e outra que nós chamamos de inter-site, que é uma replicação que acontece entre os sites. Então, vou dar um exemplo. Em Belo Horizonte nós temos dois servidores de AD, o DC1 e o DC2. Então, qualquer objeto criado no DC1 ele vai replicar para o DC2. Quando uma replicação acontece dentro do mesmo site, nós chamamos de intra-site. Essa replicação demora cerca de 15 segundos. Você cria o objeto, 15 segundos depois ele é replicado para o outro servidor da AD que está no mesmo site. Já numa replicação entre sites, o padrão é 3 horas, ou seja, a cada 3 horas ele é replicado para o outro site. Claro que esse padrão você pode modificar, a gente vai ver aqui como modificar esse padrão. Mas a cada 3 horas a informação é replicada de um site para o outro. Então, vou dar um exemplo, voltando ao nosso caso do diretor. Você criou aqui o usuário para o diretor em Belo Horizonte. De Belo Horizonte a São Paulo é 50 minutos de avião. Então, se você estiver usando a configuração default do AD para replicação entre sites, o que vai acontecer? O diretor vai chegar antes de São Paulo, antes da replicação ter acontecido entre os seus servidores de AD. Então, por isso que é importante você saber dessa informação para que você possa ajustar esse time de acordo com o seu ambiente aí. Bom, dentro ainda da estrutura do AD, nós temos um serviço chamado KCC. Que acontece? Ele é um processo que ele executa em cada controlador de domínio. Em cada servidor que está rodando o AD, existe esse KCC. Então, o que ele faz? Ele identifica automaticamente a topologia de replicação de uma forma mais eficiente para o seu ambiente. Então, com base nas informações que você configurou no site do AD, ele faz essa identificação automática.
E geralmente o KCC, esse processo, ele faz um recálculo da topologia para ajustar as alterações da rede que ocorreram. Vou dar um exemplo. Em Belo Horizonte nós temos dois servidores de AD, o DC1 e o DC2. Suponhamos que o DC1, eu perdi esse servidor por alguma razão. Então o KCC ele faz um recálculo e sabe que esse servidor está offline e todas as máquinas, todos os computadores que estão no BH, o KCC ele faz esse recálculo para permitir que todos esses computadores sejam, vamos dizer assim, redirecionados para o DC2. Então esse recálculo feito não somente local, mas entre os sites também, ou seja, o servidor de São Paulo DC3 precisa comunicar com algum servidor em Belo Horizonte. Então o KCC sabe que o DC1 está offline, ele vai automaticamente, através de um cálculo que ele faz, direcionar todo o tráfego de replicação para o DC2. Tá? Então é isso que ele faz. Além disso, ele trabalha com o conceito de eleição, que nós chamamos de Bridgehead Server. Ou seja, em cada site, em cada localidade, eu preciso selecionar um servidor de AD como o Bridgehead, que é na verdade o seguinte, vai ser o ponto focal, o ponto de contato naquele site. Vou dar um exemplo. Em São Paulo foi eleito o DC3 como Bridgehead. Em BH foi eleito o DC1 como Bridgehead. O que vai acontecer na hora de replicação? A replicação vai acontecer entre o DC3 e o DC1. Ou seja, toda a replicação entre esses sites vai acontecer entre o DC1 e o DC3. Quando o DC1 notificar o DC3 vai notificar o DC4. Quando o DC3 notificar o DC1 vai notificar o DC2. Ok? É assim que funciona. Bom, nós temos uma outra função que nós chamamos de Global Catálogo, que na verdade é um servidor que é criado automaticamente quando ele inicia a instalação do AD. Ou seja, o primeiro servidor que você sobe no ambiente, ele é o seu Global Catálogo, que nada mais é o seguinte, esse servidor ele armazena uma cópia de todos os objetos do seu domínio e uma cópia parcial de outros domínios. Então, suponhamos que na sua empresa tem vários domínios, domínio A, B, C, D. Então, o seu Global Catálogo de um domínio, ele armazena uma cópia parcial dos outros domínios para permitir que um usuário de um domínio possa autenticar em outro domínio. Tá? Então, você está em outro site, você consegue autenticar em outro domínio. Você está no site B, você consegue autenticar no site A. E vice-versa. Tá? Então, é o Global Catálogo que faz isso acontecer. Dentro disso, pessoal, nós temos uma coisa muito importante que é a questão de ferramentas que vão nos ajudar a monitorar a replicação do AD. Nós temos lá o Event Viewer, que é uma ferramenta essencial para a gente. É nela que nós vemos os logs de erro, os logs de replicação. Nós temos o RepMon, nós temos o RepAdmin, DCDiag, RepDiag, etc. Então, vou tentar, durante a prática, abordar algumas delas, dar algumas dicas aí para vocês sobre cada uma delas. Bom, o nosso cenário, pessoal. No nosso cenário, nós estamos falando de um site do AD. Então, o que acontece? É importantíssimo você ter em mente o seguinte: quando nós estamos falando de um site, e quando nós estamos dizendo que um site é uma localidade geográfica diferente, então essas localidades elas precisam ser interligadas. Quando nós falamos de interligação, nós queremos dizer o seguinte: precisa ter um link entre essas localidades. Geralmente esse link ele é oferecido pela operadora, seja qual for que você tem. Então, quando você tem uma empresa em um local e uma empresa em outro local fisicamente
separado geograficamente, geralmente quando você quer interligar essa rede, você contrata um link, nós chamamos de ponta a ponta, um link de MPLS, frame relay, não importa. Então, precisa ter essa interligação. Para facilitar o nosso cenário, para você entender isso, eu tô simulando essa interligação usando um roteador Windows. Ou seja, nós vamos criar um servidor, vamos criar um roteamento usando o próprio Windows aqui, interno, para permitir que as máquinas que estão em Belo Horizonte comuniquem com as máquinas que estão em São Paulo e as máquinas que estão em São Paulo comunicam com as que estão em Belo Horizonte. Isso para ficar fácil aí no seu dia a dia. Tá? Então, assim, é muito importante você ter isso em mente, esse desenho. Esse desenho, de fato, é o que você vai ter aí no seu dia a dia. Então, nós vamos agora para a parte prática. Como já tem um tempinho que a gente não se fala, a gente vai rever algumas configurações do nosso ambiente de virtualização para que a gente possa cumprir o cronograma aí desse módulo, ok? Espero que vocês até agora tenham entendido esse conceito, tá? Bom, pessoal, na prática agora vamos conferir se as placas de rede estão normais nas máquinas virtuais que nós utilizamos até agora no curso. Então, na máquina virtual de BH, vamos clicar aqui em Edge, Virtual Network Editor. Aqui nós vamos ver que nós temos a VMNet 5, que é a rede de Belo Horizonte. Vamos adicionar a VMNet 6. Então, olha só. Clique aqui, adicionar Network, vamos VMNet 6. Desmarca a opção aqui, conectar o host e não usar DHCP. Vamos colocar aqui 20, 192.68.20, vai ser a rede de São Paulo, tá? Então, clica no Apply. Ok. Temos então VMNet 5, VMNet 6. Nas máquinas referentes a BH, todas têm que estar com VMNet 5. Então, na máquina virtual, você pode clicar aqui, botão direito. Você pode clicar aqui, Settings. Aqui você vai ter a placa de rede e aqui vai te falar qual VMNet que está. Confira se está no 5, VMNet 5. Ok. Para a máquina do XP é a mesma coisa. Estou só relembrando, né? Ok, VMNet 5. No servidor que vai ser o servidor de roteamento, que vai fazer o papel do roteador, tem que lembrar, ele tem duas interfaces. Então ele vai ter uma interface conectada na rede de Belo Horizonte e uma interface conectada na rede de São Paulo. Então, vamos clicar aqui em My Network Places e vamos ver aqui, ó, ele tem uma VMNet 10, ele tem uma rede 10 conectada na VMNet 5, vamos conferir aqui. Vamos desativar, só para ver se desativa aquela placa mesmo que está selecionada lá. Ok, desativou, então a placa está certa. Então vamos colocar essa placa como conectar, vamos colocar como VMNet 5, a outra como VMNet 6. Vamos clicar aqui, VMNet 6. Ok. Placa de redes configurada. Temos o servidor que vai ser o servidor de AD de São Paulo. Ele vai estar na VMNet 6. Então, já está aqui no VMNet 6. Ok. Ou seja, placas de redes virtuais todas estão certas. Ainda aqui no roteador, vamos conferir se os IPs estão certos nas placas. Então, esse IP vai ser o 10,
254 na faixa 10 e o outro vai ser o 20254 na VMNet 6, VMNet 5, VMNet 6. Ok, placas de rede configuradas. Bom, agora que nós configuramos as placas virtuais, precisamos agora dar continuidade. A primeira coisa que nós vamos fazer é no servidor que vai ser o servidor de AD de São Paulo e colocar ele dentro do padrão, nossa nomenclatura. Então vamos digitar SP-DC1-2K3. Ok. Ok. Vai pedir para iniciar. Vamos clicar em não por enquanto. Aqui na placa de rede, vamos configurar a placa de rede. Já vamos deixar ele com IP 192.168.20.1. O default gateway vai ser o roteador que vai interligar as duas, a matriz e a filial. No DNS, pessoal, o DNS primário vai ser o servidor de AD lá de Belo Horizonte, por enquanto. O secundário vai ser ele mesmo, ok? Então deixe nessa configuração. Agora vamos reiniciar. Bom, agora que reiniciou, vamos logar. Ok. Atualizado com as configurações que nós deixamos. Bom, agora vamos fazer um teste de conectividade, ou seja, o servidor de São Paulo precisa enxergar o servidor de Belo Horizonte e vice-versa. Então, vamos dar um ping no 268.10.1 -T para ele tentar pingar o servidor de Belo Horizonte. Veja que ele não conseguiu. Vamos fazer o mesmo do servidor de BH. Vamos partir do servidor de BH tentar pingar o servidor de São Paulo. 20.1 -T. Percebam que ambos não se comunicam, por quê? Porque o roteador entre eles não está configurado. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então vamos clicar no servidor que vai ter o papel de roteamento. Então vamos clicar aqui, iniciar programas, ferramentas administrativas. Vamos clicar aqui, routing e remote access. Ok. Vamos configurar e habilitar. Nest, clicar em Nest. E aqui veja, ele nos traz várias opções. Vamos marcar a última, Custom. E vamos clicar aqui, ó, LAN, roteamento local aqui, LAN, a última opção. Vamos clicar em Finish, vai pedir para iniciar o serviço. Enquanto ele aguarda, vamos ver. Veja que agora os dois servidores já estão se comunicando. Então agora o roteamento está funcionando, tá? Vamos aqui. Então, o que nós vamos fazer agora é ingressar o servidor de São Paulo no domínio nosso. Então, vamos clicar em propriedades, nome do computador, vamos clicar, vamos digitar contoso.local. Vamos ver se ele acha controlador, pedir usuário e senha, isso é um bom sinal. Ok. Vamos aguardar. Conseguiu.
Vamos precisar iniciar o computador. Clique em Yes. Bom, agora que está no domínio, vamos escolher logar no domínio. Vamos entrar com o administrador do domínio. Veja que eu estou em São Paulo. Ele está logando normalmente. Neste momento, agora que logou, vamos fazer desse servidor um servidor de AD adicional no domínio existente. Vamos clicar aqui, iniciar, executar, digite DC Promo, ok, vai abrir o assistente de instalação do AD, avançar, vamos escolher a segunda opção, um domínio controle no domínio já existente. Vamos digitar o usuário, o password, ok, clique em avançar, vai trazer o nome do domínio, ok, vai apontar os arquivos de log e de banco de dados do AD, onde ele vai criar a pasta sysvol, um password para recuperação, a gente vai ver no próximo módulo, isso, ok, avançar. Agora é só aguardar a instalação. Ok, se a instalação deu tudo certo, vai parar essa tela, clique em Finish, clique em Restart. Bom, vamos logar aqui novamente. Se tudo der certo, você vai conseguir logar normal. Ok, vamos clicar em Iniciar. Ferramentas administrativas, veja que ele instalou aqui algumas ferramentas relacionadas ao AD. Ou seja, esse servidor passou a ser um domínio controle. Agora, uma coisa importante, diferentemente do Windows 2008, 2008 R2, no 2013 você não é obrigado a instalar o DNS para o AD funcionar quando ele é um domínio controle adicional. Mas a boa prática é que o DNS também esteja instalado. Então, vamos instalar o DNS. Clique em Ctrl Panel, adicionar e remover programas, adicionar e remover componente do Windows. Vamos navegar até Networking Services, marque DNS, ok. Aguarde enquanto os arquivos são copiados. Clique em Finish. Ok, vamos ver se o DNS foi instalado. Aqui, instalado nesse servidor. E veja que agora as zonas aparecem aqui. Outra interação que nós vamos fazer é na placa de rede desse servidor, que é alterar o DNS primário para o próprio servidor de AD de São Paulo. Então vai ser o 20.1 e o secundário 10.1 aqui para São Paulo. Ou seja, quem responde para São Paulo vai ser o próprio servidor. Close. Vamos reiniciar mais uma vez. Agora que iniciou, vamos logar no servidor novamente. Ok. Vamos clicar em executar. Vamos abrir o Prompt. Digitar o comando set. E veja que o
servidor de AD que autenticou, o servidor de São Paulo, foi ainda o servidor de BH. Isso porque os sites do AD não estão configurados. Bom, pessoal, terminada a configuração do servidor de AD adicional, a gente precisa agora configurar algumas informações do site. Então vamos clicar aqui, ferramentas administrativas, a gente vai ter a opção aqui, Active Directory Sites e Serviços. Então vamos abrir aqui, nós vamos ter algumas opções bastante interessantes aqui. Bom, primeiro ele vai me mostrar um site padrão, ou seja, eu tenho um único site chamado BH. Geralmente ele vem com o nome default site, você pode renomear, só clicar em cima e renomear. Veja que automaticamente ele já associou o servidor de São Paulo nesse site, porque é o único site que eu tenho, correto? Aqui na subnet eu não tenho subnet nenhuma. Você tem que lembrar que sempre é importante sempre lembrar que sempre vamos ter uma subnet vinculada a algum site. Então olha só, vamos clicar aqui em sites, ele vai nos dar a opção aqui novo site. Vamos clicar em novo site, vamos colocar um nome SP, vamos clicar aqui em default site link, ok. Veja que apareceu, servidores estão aqui. Nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu preciso mover o servidor de São Paulo para esse site que eu criei. Então vamos mover para o site de São Paulo. Ok, neste momento o servidor de São Paulo agora foi para o site de São Paulo. Só que lembre, o que vai definir se um site está operacional ou não é a sua subnet. Veja que eu não tenho subnet nenhuma aqui vinculada a site nenhum. Vou criar uma nova subnet, vou vincular ela apenas ao site de Belo Horizonte. Então, só para você ver aqui. Então, vou configurar a rede e vou vincular apenas ao site BH, ok? Então, veja que agora eu tenho uma subnet vinculada ao site de BH. Bom, vamos agora numa estação lá em São Paulo e vamos ingressar essa estação no domínio. Então vamos, tá aí o IP da estação, DNS também. Vamos clicar aqui para colocar essa máquina no domínio. Eu quero mostrar alguma coisa interessante para vocês. Então vamos ingressar no domínio. Ok. Clique em OK. Ok. Vamos reiniciar agora. Enquanto reinicia, quero mostrar uma coisa interessante. Enquanto a máquina de São Paulo sobe, aqui no AD, vamos pegar aqui o AD de Belo Horizonte. Dentro da pasta ainda existe uma pasta chamada debug, ok? Nesses arquivos existe um arquivo muito interessante que é o netlogon.log. Esse cara vai nos ajudar a resolver, esse aqui vai nos ajudar a resolver grandes problemas de sites no AD também. O arquivo netlogon.log é um arquivo que vai nos mostrar alguns erros de configuração de site no AD. Veja que ele está vazio, não identificou nada ainda. O arquivo dcprom.log é um arquivo que nos mostra todas as ações referentes quando nós promovemos esse servidor a um servidor de AD. Então isso aqui é bastante interessante para ver se tudo foi configurado certinho, serviços, etc. Né? Podemos clicar também para fechar. Ok. Bom, na máquina XP de São Paulo, vamos logar. Vamos ver agora qual servidor autenticou essa máquina. Está o comando 7
E aqui nós temos uma variável chamada logon server. Veja que o servidor de São Paulo foi quem autenticou essa máquina, esse usuário, né? Ok. Vamos ver aqui no servidor de São Paulo, o mesmo arquivo debug. Ainda passa debug. E vejamos aqui, diferente do Belo Horizonte, vamos ver se atualizou. O de Belo Horizonte não mostra nada, tá 0 byte, mas o de São Paulo mostra um arquivo aqui. O que é isso, pessoal? Olha só. Lembra que eu disse esse arquivo que nós vamos utilizar, monitorar para saber de fato se a máquina está conseguindo achar em qual site que ela está. Neste caso, está dando informação no client site, ou seja, a máquina XP não sabe em qual site ela está. Se ela está no site de São Paulo ou no site de Belo Horizonte. Isso porque a configuração de site para São Paulo ainda nós não configuramos. Lembra? Configuramos a subnet apenas para Belo Horizonte, mas para São Paulo não. Qual que é o problema disso? Se você esquecer de configurar subnets no site do AD, o que vai acontecer? Você vai ter um alto tráfego de consulta de autenticação saindo pelos seus links de comunicação. Ou seja, uma máquina em São Paulo vai tentar autenticar lá em Belo Horizonte. Isso é um problema, né? Então, vamos sair aqui. Então, esse arquivo é muito importante, netlogon.log. Dá uma olhada, se tiver isso aqui no seu ambiente, isso é problema. Como a gente vai corrigir isso? Vamos sair. Vamos aqui, tanto no AD de São Paulo ou de Belo Horizonte. Vamos clicar aqui no de Belo Horizonte. Vamos configurar aqui a subnet para São Paulo. Então vamos clicar aqui, nova subnet. São Paulo é 20. Vamos marcar SP. Ok. Beleza, subnet configurada. Outra coisa. Nós temos um link que é utilizado para nesse default site link, que é onde nós temos o tempo de configuração entre sites, ou seja, quando que um site vai replicar para o outro. Geralmente 180 minutos, aquele tempo que eu falei de 3 horas. Aqui existe uma regrinha matemática, é o seguinte: quanto maior o link, seu link de MPLS, menor o custo. Então, se o seu link é rápido, diminui o custo. Ok? Se o seu link é lento, aumenta o custo. Se o seu link é rápido, também você pode deixar um tempo menor. E tem que lembrar que também vai depender da quantidade de objetos que sofrem alterações em seu ambiente. Então vamos deixar 15 minutos, custo 1. Outra informação importante. Aqui no servidor de São Paulo, vamos clicar em propriedades aqui nele. E vamos marcar que o servidor de São Paulo, esse servidor é o preferencial bridgehead, ou seja, é aqui que nós definimos qual servidor bridgehead de qual site. Então, do site de São Paulo vai ser esse servidor. Mova para cá o IP. Ok. Lembra que o KCC ele faz isso automaticamente. Eu não precisava fazer neste caso aqui. Mas dessa prática, quando você tem que fazer? Essa prática você deve fazer quando você perde um bridgehead num site. E quando você adiciona um outro, é importante que você faça essa eleição manualmente. Tá? Então você vem cá e elege um servidor como bridgehead, para você não ter problema de replicação. Vamos clicar aqui. Ok. Então configuramos o subnet, configuramos o bridgehead. Outra configuração importante: marcar o servidor de São Paulo como global catálogo, ou seja, neste caso, quando nós definimos que ele é global catálogo, lá ele vai ter também autonomia para autenticação de usuários, etc., no site de São Paulo.
Então, Global Catálogo. Isso evita também que você tenha muito tráfego saindo pelos seus links ponto a ponto. Ok. Então, configuramos o Global Catálogo, configuramos o site link. Ok, vamos clicar agora de novo aqui. Vamos reiniciar a máquina com XP. Quando reinicia, vamos ver se a replicação se já replicou a informação entre um servidor de São Paulo e Belo Horizonte. Vamos verificar nos sites, desculpe, aqui nos sites. Vamos veja que já replicou, né? Informação já replicou, ok, já apareceu. A máquina já reiniciou. Vejamos lá no netlogon.log. Novamente, Windows debug netlogon.log. Veja que a última incidência foi às 5 horas e 21. Agora são 5h29. Então veja que não teve mais problema. Correto? Ok. Problema resolvido. Então, a máquina autenticou. Vamos fazer um teste. Vamos criar um usuário em São Paulo e vamos ver se ele vai ser replicado para o AD de Belo Horizonte. Então, vamos clicar aqui. Vamos clicar Leonardo Duarte. L Duarte. Vamos definir o password. Password.1. Aqui. Leonardo Duarte. Vamos ver se já replicou para Belo Horizonte. Veja, ele não replicou ainda para Belo Horizonte. Isso por causa daquele tempo, de 15 minutos. Então, existe uma forma da gente forçar a replicação. O que a gente faz? A gente vem aqui nos sites, clica aqui no servidor, a gente quer forçar a replicação, clica aqui na conexão e manda replicar agora. Ok. Vamos fazer a mesma coisa para Belo Horizonte. Vamos clicar aqui em BH. Replicar. Ok. Vamos atualizar aqui. Atualizar o AD. Ó, veja que agora o usuário apareceu. Ou seja, nós forçamos a replicação. Então, você aprendeu a subir um servidor de AD adicional, mesmo domínio. Você viu que a configuração de roteamento é muito importante. Dando continuidade, agora nós vamos ver as ferramentas que nós utilizamos para monitorar os problemas de replicação que nós temos no ambiente. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho de algumas ferramentas que a gente pode utilizar no dia a dia para tentar descobrir erros de replicação entre os servidores da AD. A primeira é o Event Viewer, né? Então, a gente clica aqui em ferramentas administrativas, Event Viewer. Ou seja, tudo que é evento relacionado aos serviços no Windows é registrado aqui. Quando nós instalamos o AD, ele cria esses duas entradas de log, uma
para o sys diretório e outra para o File Replication Service. Então aqui vale a pena de vez em quando você tá dando uma olhadinha para ver se não tem nenhum erro de replicação. Veja que no meu caso aqui está funcionando bonitinho. Aqui temos casos de aviso que ele traz, né? Isso é normal quando alguns avisos são normais, fazem parte de algumas rotinas que você está fazendo. Então o primeiro local é aqui no Event Viewer. A segunda ferramenta disponível no Windows Server 2003 é o Replimon. Isso mesmo, digita aqui Replimon. É uma ferramenta gráfica. Você precisa instalar o Support Tools do 2003 para poder utilizar. Então, a gente clica aqui, a gente escolhe qual servidor a gente quer monitorar. No caso, eu vou monitorar servidor de BH. Vou monitorar também o servidor de São Paulo, por aqui. Então ele me mostra como que está o estado das replicações, com as partições do AD, se todas estão replicando. Logicamente, se tiver um erro, ele vai trazer um X, vai mostrar que hora que foi que ocorreu a última replicação, ou a última tentativa com sucesso, etc. Essa ferramenta também é interessante. Ela possui algumas outras opções. Você pode ver como é que está a replicação dos GPOs de um servidor para outro. Então vamos clicar aqui, ó. GPOs. Veja que não há nenhum erro, né? Se tiver um erro, ele traz um X aqui. Tá tudo replicando normal. Isso aqui eu posso forçar uma replicação. Ok. Posso forçar, etc. Uma outra ferramenta é o RepAdmin. A gente vai digitar aqui RepAdmin. É uma ferramenta bastante utilizada. Tem N opções. Não vou mostrar todas aqui, vou mostrar algumas só para você entender a questão conceitual, né? Então vamos pegar aqui RepAdmin /show reps. Aqui esse comando ele vai mostrar como que está, vamos dizer assim, como está a parceria de replicação entre um servidor e outro, ou seja, a relação entre os parceiros de replicação. Eu vou salvar no TXT para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Salvar no TXT aqui. Ok. Então veja aqui o servidor de BH está replicando, ó, sucesso, 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 sucesso. Ok. Operações de entrada todas com sucesso. Bom, um outro comando que a gente pode fazer é, vou pegar aqui o show aqui, ó, summary, né? Sumário, a ideia aqui. Então vamos pegar aqui. Preocupa com o inglês não, pessoal, que eu não é tanto meu forte não, tá? Então pega leve. Vamos lá. Vamos gerar aqui. Ele mostra esse comando interessante, ele mostra se está tendo alguma falha de replicação. Veja que erros igual a zero. Então tá, o ambiente está saudável, bonito. Isso aí. Se tiver erro, análise do log, etc. Um outro comando interessante, dcdiag, ele faz um teste. Vamos dcdiag é uma ferramenta de diagnóstico também. Vamos dar um barra interrogação para a gente ver as opções. Então o dcdiag, pessoal, ele é bastante interessante, tem bastantes opções. Vamos pegar aqui barra E, aqui, ó, barra E, aqui, ó. Testa todos os servidores
a nível da empresa. Então vamos lá, barra ele, vou jogar aqui também, vou ver se ele aceita aqui, ok, vou abrir. Então olha só, teste conectividade, ok, mostra como é que ambos os servidores estão, todos os servidores, então ele mostra, passou, etc. Ok? Então, aqui, bonito também. Uma ferramenta nova que a Microsoft disponibilizou esse ano, em abril desse ano, essa aqui, ó, uma ferramenta gráfica muito legal, AD Replication Status Tool. Então ela é uma ferramenta bastante interessante, que ela faz a mesma coisa que o RapidMin, só que para quem gosta de ambiente gráfico, né, fica melhor. Então você escolhe lá se você quer fazer o teste a nível de domínio, ou um domínio ou a floresta inteira. Então ele mostra aqui como é que está a replicação, todos com sucesso, ó, tudo aqui. Aqui ele mostra como é que está a sincronização, todos efetuados com sucesso. Então aqui é interessantíssima essa ferramenta, vale a pena você dar uma olhada. Então nessa parte aqui das ferramentas é isso. Deu algum erro, analisa o evento, usa as ferramentas, etc. Vou dar algumas dicas aqui também sobre alguns sites interessantes aí para te ajudar no seu monitoramento. Lembrando, algumas ferramentas são nativas, outras você tem que baixar do site da Microsoft, mas nossa pasta download vão estar todas as ferramentas já disponíveis aqui para vocês, tá? Chegamos no final do módulo 9, espero que vocês tenham gostado. Como que você pode contribuir? Da mesma forma que você já tem feito. Se inscreva no canal, compartilhe aí nas redes sociais, mande e-mail para seus amigos. Meu objetivo aqui é de alguma forma que meu trabalho possa contribuir com você. Bom, no final, não deixe de se inscrever no canal. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o módulo 10. Grande abraço, até mais, pessoal.